Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo aí dos modelos atômicos, especificamente o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. Esse conteúdo aí está no PET volume 3, semanas 1 e 2. Os modelos atômicos, eles são representações visuais dos átomos e eles foram evoluindo ao longo do tempo à medida que novos experimentos foram sendo realizados aí por diversos cientistas. Dessa forma, então, entender as principais contribuições de cada modelo atômico, as suas limitações e também os experimentos que foram realizados são bem importantes aí no entendimento desse conteúdo e na realização dos exercícios que envolvem este conteúdo. Antes de iniciarmos nossa aula, então, gostaria de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho para que o YouTube te avise dos novos vídeos que surgirem aqui no meu canal. Então vamos lá, pessoal, bora iniciar a aula de hoje. Antes de entrarmos aí nos modelos atômicos, a origem da palavra átomo, ela teve início lá em 400 a.C., quando dois filósofos gregos, Leucipo e o Demócrito, eles propuseram que as substâncias, tudo é formado de átomos, tá? Porque átomo em grego significa partícula indivisível. Aqui tem o Leucipo e o Demócrito. A ideia deles era que, à medida que você vai dividindo a matéria, uma hora você vai chegar em uma partícula tão pequena que ela não pode ser mais dividida. E a ela deram o nome de átomo. Como eu falei com você, significa indivisível, tá? Pessoal, já que vamos falar agora sobre os modelos atômicos, o que seria então um modelo? Modelo, pessoal, é uma representação de algo que não conseguimos enxergar. No caso, então, do modelo atômico, já seria o quê? A representação gráfica da matéria a nível atômico, capaz de explicar o comportamento dos átomos. Então, aqui estão todos os modelos atômicos. Nessa aula, nós vamos focar aí no modelo de Dalton, que é o primeiro modelo atômico existente, que foi proposto, que foi conhecido como modelo da bola de bilhar, a bola de sinuca, né? O modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, depois o modelo de Rutherford, conhecido como modelo planetário, depois o modelo de Bohr, onde que os elétrons aí estão em camadas de energia bem definida, né? Começou aí o conceito da quantização da energia. E por fim, o modelo atômico atual, que ele surgiu, foi proposto aí juntamente com a física, o desenvolvimento da quântica, né? Física, química quântica. Foi proposto aí por Schreier. Então, nesse último modelo aqui, o elétron ele tem uma probabilidade de ser encontrado em regiões ao redor do átomo, que são os orbitais. Então, pessoal, os modelos atômicos eles foram evoluindo à medida que novos experimentos foram sendo feitos por cada um desses cientistas. E então os modelos eles começaram a ficar cada vez mais complexos e capazes de explicar várias situações aí envolvendo os átomos, ok? O primeiro modelo atômico então que foi proposto foi o modelo de Dalton, que é conhecido aí como modelo da bola de bilhar. Dalton propôs, pessoal, que os átomos eles são maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Também, Dalton, nesse modelo atômico dele, propôs que cada elemento químico ele vai ser um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, que são tamanho, e massa. Devido, então, a cada elemento químico ter um tamanho e uma massa diferente, eles vão ter, consequentemente, propriedades diferentes. Pessoal, Dalton com esse modelo ainda conseguiu propor que uma substância química composta ela é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomo, ou seja, uma substância composta ela é formada por diferentes elementos químicos, enquanto que uma substância simples é formada pelos mesmos tipos de elementos. Tá?
Por exemplo, o H2 seria o exemplo aí de uma substância simples, formada por dois átomos de hidrogênio, enquanto que a água, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, já seria uma substância composta. Com esse modelo, Dalton conseguiu explicar as reações químicas, não é? E também esse modelo estava bem de acordo aí com a lei de conservação de massas das massas de Lavoisier, que é o que a gente viu na última aula. Então, o que Dalton propôs? Que nas reações químicas não há destruição dos átomos e sim o rearranjo dos mesmos, formando novas substâncias. Por exemplo, aqui nessa imagem nós temos aqui o carbono, que seria essa esferazinha amarela, reagindo com duas moléculas de hidrogênio, de H2. Podem ver aqui as duas moléculas, cada uma com dois hidrogênios. E, na verdade, o que ocorre? A ligação química aqui dos hidrogênios, ela se rompe e esses hidrogênios eles vão se ligar, apenas se rearranjar para poder formar uma outra substância, que no caso aí é o CH4, o metano. Tá? Então, a parte aí da conservação da massa dos reagentes, a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos, ou seja, ocorre a conservação da massa. E esse tipo de exemplo aí consegue explicar bem a lei de conservação das massas apenas utilizando aí o modelo de Dalton. Aqui nós temos alguns elementos, foram retirados aí do trabalho do Dalton mesmo, né, produzido. Aqui, ó, cada elemento químico ele simbolizava de uma forma. O oxigênio, uma bola branca, carbono, uma bola preta, hidrogênio, uma bola com um pontinho preto dentro, nitrogênio com um risco vertical, e assim por diante, tá? Isso aí era a forma, então, que o Dalton ele representava os diferentes elementos químicos em seus trabalhos. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o modelo de Thomson, que ele evoluiu em relação ao modelo de Dalton, porque Thomson descobriu a natureza elétrica da matéria. Ele descobriu essa natureza elétrica porque Thomson foi o descobridor do elétron, tá? A partícula de carga negativa aí que tem em todos os tipos de átomo. Mas como que ele fez isso? Thomson ele trabalhava com raios catódicos, que seria aqui tem uma representação do experimento dele. Thomson ele tinha um tubo de raios catódicos. Nesse tubo, o que ele fazia? Ele colocava um gás rarefeito em baixa pressão e esse gás ele era submetido a uma alta tensão, onde se produzia um feixe de luz, um feixe luminoso. Pessoal, independente do gás que Thomson colocasse nesse tubo, o feixe luminoso aparecia. Ou seja, seja o que fosse aquele feixe, independente do gás do tipo de átomo que tinha ali, surgia esse feixe luminoso, ou seja, o que tivesse ali teria em qualquer tipo de átomo. Então, Thomson, utilizando aí o tubo de raios catódicos, primeiro ele colocou uma cruz aqui nessa posição e viu que uma espécie de cruz, né? Que os feixes eles formavam uma sombra e o deslocamento do feixe era bem retilíneo. Outra coisa que o Thomson fez foi colocar como se fosse uma pazinha aqui dentro, de massa bem pequena, bem leve, e viu que ao incidir esse feixe luminoso nessa pá, ela girava, ou seja, o que era matéria, o feixe era composto de algum tipo de matéria com massa, né? Apesar de ser uma massa bem pequena, que Thomson depois determinou a massa do elétron, mas essa partícula aqui, então, formadora desse feixe luminoso, ela tinha massa, estava presente em qualquer tipo de substância, e ainda, quando ele colocou aqui dois eletrodos, um de carga positiva e um de carga negativa, ele viu que esse feixe ele se deslocava em direção ao eletrodo de carga positiva. Cargas de sinais opostos se atraem, então, se esse feixe estava se deslocando aqui em direção a esse eletrodo positivo, quer dizer que a carga do feixe é negativa. Então, Thomson, posteriormente, chamou que esse feixe deveria ser constituído de partículas de carga negativa que foram posteriormente denominadas de elétrons. Dessa forma, então, pessoal, com esse experimento, Thomson ele propôs o seu modelo
ficou conhecido posteriormente como o modelo do pudim de passas. Pudim de passas é meio estranho, né? Aqui no Brasil você poderia pensar como se fosse um panetone. Parece um panetone esse modelo, né? Se você tivesse uma massa positiva e os elétrons seriam aqui as partículas de carga negativa distribuídas homogeneamente nessa massa, tá? Brincadeira à parte, mas então o modelo de pudim de passas foi o modelo aí que ficou conhecido como pudim de passas, foi o modelo proposto por Thomson, porque ele então descobriu a natureza elétrica do átomo. Ou seja, aqui, ó, quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, o que acontecia? Aquele feixe luminoso, na verdade, eram os elétrons que eram arrancados do gás e direcionados aí até a placa positiva. O átomo, então, pessoal, Thomson propôs que o átomo ele é neutro e formado aí por um fluido contínuo de cargas positivas, que seria a massa aí do pudim, né? Onde estariam distribuídos os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Os elétrons seriam as passas. Você pensar aí no panetone, a massa do panetone seria a massa de carga positiva, esse fluido positivo, e as frutinhas do panetone seriam aí os elétrons, beleza? E também dessa forma, o Thomson ele conseguiu provar que o átomo ele não é indivisível, como Dalton tinha proposto em seu modelo. Por que o átomo ele já não é indivisível? Porque ele sim é divisível, né? Se você consegue arrancar partículas, elétrons desse átomo, quer dizer que ele não é indivisível, ok? Vamos fazer agora então um exercício para a gente treinar essa parte aí do que foi visto nessa aula. Relacione o nome dos cientistas às contribuições a seguir. Pessoal, os nomes aí então. Demócrito, também junto com Leucipo, né? 2. Dalton. 3. Thomson. Primeira contribuição. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Esse aqui nós acabamos de ver que é o Dalton, né? Primeiro aqui é o 3, então. Próxima. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. A origem da palavra átomo foi com os filósofos gregos, né? Então aqui é o número 1, Demócrito e o Leucipo. Próximo, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, como uma bola de sinuca, que é maciça, indivisível e indestrutível, né? Quem propôs isso foi quem? Dalton. 2, então. Próximo, propôs que o átomo fosse maciço, indivisível, indestrutível. Dalton também, não é? Como eu acabei de falar. E o último, descobriu o elétron. Quem que descobriu o elétron? Com lá o experimento utilizando o tubo de raios catódicos, nós vimos que foi Thomson. Beleza, galera? Como atividades dessa aula, então, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios das semanas 1 e 2 do Plano de Estudos Tutorados, que é o PET, volume 3. Isso aí para os meus alunos, né? Também façam quantos exercícios acharem melhor aí da lista de exercícios semanas 1 e 2 do PET volume 3. Vou enviar essa lista para vocês. Para quem não for meu aluno, não, meus alunos, eles podem tirar dúvidas pelo aplicativo Conexão Escola ou pelo Google Classroom. Quem não for meu aluno pode utilizar aí o Instagram ou deixar comentários aqui nesse vídeo do YouTube para que vocês façam contato comigo e tirem suas dúvidas. Então é isso aí, pessoal. Me sigam no meu Instagram, Professor Magno Augusto. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Até mais. Tchau.